Fiquem agora com a ministração do pastor Ivan Júnior. Amém! Quartel-General de Jesus Cristo. Falei que eu ia mudar algumas coisas nesse vídeo, pastor. Depois que eu vi o pastor André, falei, acrescenta aí algumas coisas. Amém, glória a Deus. Dentro de tudo isso que está sendo falado, dentro dessa... Eu percebo que existe uma sintonia do Espírito Santo diante daquilo que Ele deseja falar aos nossos corações, está falando nesses dias, está fazendo durante essa conferência. E eu quero completar essa noite pedindo ao Senhor que Ele ilumine as nossas mentes em nome de Jesus. Amém? Coloque sua mão sobre a sua cabeça no seu lugar agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, que o Pai das luzes venha iluminar a minha mente para que eu possa dar continuidade ao livro de Atos com atitudes, ações, com a prática do teu reino, avançando sobre essa terra, que eu seja participante dessa obra extraordinária que o Senhor está fazendo, que nem no mundo inteiro caberia os livros se fossem escritas. Ilumina a minha mente, que a tua luz resplandeça sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 5, minha esposa leu ontem, e eu quero ser bem, não vou dizer rápido, mas bem objetivo em relação a isso, só trazendo mais uma vez à memória esse texto de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus nos fala a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. Minha esposa falou ontem um pouco do sal e falou da experiência dela de colocar o bicarbonato na carne ao invés do sal, e fazer uma tragédia culinária. Isso foi só no início da formação dela, porque hoje a melhor cozinheira que eu conheço na face da terra é a minha esposa. Ela arrebenta, ela é extraordinária. Mas ela falou muito a respeito do sal ontem, e eu quero dar continuidade falando da luz, que tem muito a ver com o propósito de Deus, da igreja de Atos e da continuidade do Evangelho, daquilo que Deus nos chamou a ser. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Diga comigo: a luz do mundo. Cutuca a pessoa do seu lado aí, diga para ela assim: não é a luz do céu, é a luz do mundo. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Você pode dizer amém? O propósito de Deus para mim e para você é que eu e você sejamos luz para essa terra. Como eu disse aqui e enfatizei, não é a luz do céu, porque ser luz dentro da igreja, que a igreja Bethel, esse nome bíblico que fala da porta do céu, a igreja é esse lugar, é a porta do céu, é o assim na terra como no céu, é a eclésia, é o povo reunido. Agora, ser a igreja aqui, ser luz aqui, não é difícil. É verdade ou não é? Aqui é todo mundo cheiroso, apesar de ter uns casos como foi mostrado na apresentação aqui, mas de um modo geral é fácil ser luz na igreja, É fácil ter uma postura de crente dentro da igreja. Mas o propósito de Deus é que nós possamos iluminar lá fora também. Que nós possamos resplandecer essa luz para essa geração. Então hoje eu faço essa ilustração, com esse capacete insano aqui, com essa lâmpada, para dizer para você que o desejo de Deus é que você possa ser luz para essa geração. Deus quer iluminar a sua vida para que você possa resplandecer para o mundo a glória de Deus, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu creio
que Deus, através do seu povo, isso que foi falado aqui, quando me perguntaram no final aqui desse momento que nós tivemos, me perguntaram qual a palavra que você tem para a igreja. Eu disse que eu creio que Deus deseja fazer proezas através do seu povo. Deus deseja que nós vivamos atos para transformar essa geração. Que nós sejamos essa luz para esse mundo. E eu creio com toda a força que Deus quer nos dar ferramentas, estratégias, ideias, para que nós possamos ser uma resposta para essa geração. Em Tiago, no capítulo 1, se você puder dar uma olhada também, eu quero trazer à memória também esse texto, falando sobre isso. O tema da nossa conferência lá em Brasília de jovens esse ano, na Comunidade das Nações, em outubro, foi Sal e Luz. E Deus me deu essa palavra, e eu ministrei lá a respeito disso, e aonde o Senhor tem me direcionado, eu tenho compartilhado essa mensagem. E no texto de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, o apóstolo Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação como se vê nas nuvens inconstantes, ou em outras traduções, em quem não há sombra de variação. Deus é o Pai das luzes. Você pode repetir comigo, diga assim: o meu Pai. Não, mas fala com vontade, assim, como alguém que é filho de verdade, que não é órfão, que tem um pai. Diga: o meu Pai é o Pai das luzes. E dele vem dádivas, dons perfeitos. Deus deseja equipar a sua igreja com dons, dádivas que têm um propósito de transformar essa geração, de ser luz para esse mundo, de ser luz na escuridão, de responder, de resplandecer, de brilhar. Sorria para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: Deus quer fazer de você alguém brilhante. Diga: seja brilhante. Tem uns que já usam aparelho, né? Já sorriram brilhando. Mas é mais do que isso. Deus deseja que você seja brilhante. Para quê? Para que todos vejam e saibam e juntamente compreendam que é o Senhor quem faz isso na sua vida. Para que Deus seja glorificado através da sua vida. E eu estou convencido por Deus. De um tempo para cá, Deus tem falado isso com muita força no meu coração. De que Deus deseja nos dar ideias. Para que a gente possa transformar essa geração. Ideias que possam revolucionar o mundo. Ideias que possam mudar a história da nossa casa, da nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso trabalho, do nosso cinema, do nosso teatro, da nossa cultura, da nossa política, do nosso país, das nações. Deus deseja fazer isso através de você. Fala para a pessoa que está do seu lado mais uma vez. Eu vou fazer igual o bispo JB, meu pastor, que ele fala isso na mensagem. Fala: se você está sentado do lado de alguém chato que não quer profetizar e falar com você, muda de lugar. E senta do lado de um profeta, que vai usar a boca dele para te abençoar durante a mensagem. Então diga para essa pessoa assim: eu vou ser profeta na tua vida. Diga para ela assim: você vai fazer proezas. Diga: Deus vai iluminar a tua mente. Vai te dar ideias. Agora, para que Deus nos dê ideias, eu quero falar algumas coisas com você. Para que Deus possa fazer proezas através de nós, existem algumas coisas que eu quero falar com você. A primeira, nós precisamos estar ligados. Para que Deus possa fazer proezas, nos dar ideias que vão transformar essa geração, a gente precisa estar conectado no céu. Ligado no céu. Cutuca aí de novo, ó, cutuca o irmão. Fala: tá ligado no céu, irmão? Se não tá, Deus vai te ligar na tomada hoje. Tem que estar ligado. Amém? Sempre dá um frio na barriga nessa hora, pastor. Foi eu que fiz essa engenhoca, pastor. Ora por mim aí, irmão, intercede. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, espera aí. Ai, ligou ou não? Ligou?
Ô, Glória, dá uma salva de palmas aí, Senhor. Acho que está fraca essa lâmpada, que eu não vi nem o reflexo dela ali. Fala assim comigo, eu tenho que estar ligado na tomada. Quando você está ligado na tomada, você recebe o download do céu. Deus deseja revelar isso às pessoas. Sabe, irmãos, por muito tempo, principalmente aqui no Brasil, essa é uma realidade brasileira. Infelizmente, essa cultura está sendo transformada para a glória de Deus. Mas é uma realidade no Brasil de que por muito tempo ser crente era sinônimo de ser pobre, burro, que não sabe falar, não sabe conversar, não estuda. É verdade ou não é? Talvez você é um crente novo convertido, né? Mas eu, claro, não sou tão antigo quanto o pastor Serginho, por exemplo. Mas, né, eu já tenho alguns anos de vida, né? Já sou assim da época que curso da datilografia era quase uma pós-graduação no currículo, né? Tinha essa época, né, que o cara colocava lá no currículo, curso de datilografia, né? Tem gente que não sabe nem o que é datilografia, pastor. Não é verdade? Na época que linha telefônica, né, o cara tinha que vender um carro para poder comprar uma linha telefônica. Anunciava no jornal, era caríssimo. O telefone era coisa de luxo, né? Verdade ou não é? Então, realmente, eu, criado na igreja, né, eu me deparei com essa realidade muitas vezes. Infelizmente, Satanás conseguiu bloquear a mente de muitas pessoas. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. Você olha na Bíblia e você vê que os homens de Deus foram usados pelo Senhor para fazerem coisas extraordinárias. Deus mandou José para o Egito e deu a José uma ideia que revolucionou o mundo. Ele disse, você vai juntar e armazenar e administrar 7 anos, para que nos 7 anos de fome, o Egito se torne uma potência mundial e supra o mundo. Deus deu essa ideia para quem? Para o seu servo José. Deus coloca Daniel na Babilônia e ilumina ele, de tal forma que as pessoas olhavam e diziam, quem é o Deus desse cara? Por causa da luz de Deus resplandecendo na vida dele. O rei Ezequias, esses dias, foi notícia no jornal hoje. Passando no jornal hoje que eles tinham descoberto o túnel que o rei Ezequias, na época, criou para levar a água. Ele foi um dos primeiros encanadores da história, levou água para Jerusalém, fez o saneamento básico. Entendeu? Então você vê Deus iluminando a mente dos homens e das mulheres ao longo do tempo para fazer proezas. E Satanás dizendo muitas vezes para a igreja que você só tem que ficar trancado dentro do templo esperando Jesus voltar. Porque o mundo está perdido. O mundo perdido é um filme de dinossauro, meu irmão. A glória de Deus está cobrindo essa terra e Deus quer fazer isso através de você. O reino de Deus não está recuando, o reino de Deus está avançando. Mas a mídia mostra como se o reino de Deus estivesse recuando, como se Deus estivesse perdendo, como se a igreja tivesse que ficar escondida. A igreja não foi chamada para ficar escondida, a igreja foi chamada para avançar, conquistar, tomar territórios, fazer a diferença. E homens que entenderam isso, revolucionaram. Eu posso lhe dizer vários aqui. Eu vou te contar alguns exemplos de homens que ao longo da história foram iluminados por Deus em suas mentes e fizeram a diferença, glorificando o nome do Senhor. Por exemplo, Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história. Deus deu a ele o entendimento da lei da gravidade, entre outras leis da física, e ele se tornou um revolucionário. Sabe o que ele era? Cristão, estava ligado na tomada. William Herschel foi o descobridor do planeta Urano, está entre os maiores astrônomos da história e era cristão. George Cuvier foi o fundador dos estudos da paleontologia e anatomia comparativa. Ele era um cristão apaixonado pela Bíblia. O pastor John Mitchell é considerado o pai da sismologia e o primeiro a considerar a existência de buracos negros 200 anos antes deles serem descobertos. John Bartram foi um dos maiores botânicos da história, foi quem explorou as florestas americanas pela primeira vez e era cristão. O pastor inglês Stephen Hales foi considerado um dos maiores fisiologistas, químicos e inventores do mundo.
O inglês John Flamsteed foi o criador do primeiro catálogo de estrelas modernos, era um cristão fervoroso. Robert Boyle foi o fundador da química moderna e da lei de Boyle. Criou palestras com o objetivo de levar céticos e ateus a crerem no Evangelho. Roger Bacon não foi o inventor do bacon, irmãos. Foi o precursor do método científico, considerava a teologia a maior de todas as ciências, foi o primeiro a reconhecer as leis da natureza e era cristão. Michael Faraday foi o maior gênero experimental de todos os tempos, influenciou Einstein e um dos seus maiores prazeres era encontrar as leis de Deus na natureza. Samuel Morse, inventor do telégrafo, disse: quanto mais me aproximo do final da minha peregrinação, mais clara é a evidência da origem divina da Bíblia. Charles Babbage foi o criador do computador, irmãos. Quem criou o computador? Crente, não foi o capeta. Foi um cristão que também criou o velocímetro, muito útil o velocímetro, né? Eu sei bem porque o do meu carro está pifado, pastor. Eu sei a falta que ele faz, né? Deu problema no velocímetro. Ele se notabilizou por uma série de escritos em defesa da fé cristã e dos milagres da Bíblia. O escocês Charles Bells foi o primeiro a mapear extensivamente o cérebro e o sistema nervoso. Foi um dos maiores anatomistas da história e era um cristão fervoroso. Luiz Agassiz, considerado o pai da ciência glacial, era um cristão fervoroso e chamava cada planta e cada espécie de animal de fruto do pensamento de Deus. O austríaco George Mendel foi considerado o pai da genética. Era um monge cristão que se opôs ao darwinismo. Louis Pasteur, já ouviu falar desse cara? Um dos maiores cientistas da história, professor do Dr. Louis Pasteur. Esse homem estava viajando um dia de trem e ele carregava uma Bíblia, já um senhor, carregava uma Bíblia, e sentado na frente dele estava um estudante universitário, metido a saber, né, sabe alguma coisa, e olhou para aquele senhor com aquela Bíblia e disse para ele assim: como que nos dias de hoje, e olha que faz isso muito tempo, né? E ele diz: como que nos dias de hoje o senhor ainda crê em um livro antiquado como esse? O senhor deveria saber o que os cientistas dizem sobre esse livro. E ele olhou, sem saber, aquele jovem sem saber que estava diante de um dos maiores cientistas da história, ele olhou para aquele jovem e disse: e o que os cientistas dizem sobre esse livro? E aquele jovem disse: deixe-me o seu cartão comigo, porque eu não tenho tempo de lhe responder, mas eu vou lhe enviar a correspondência e mostrar todo o material que eu tenho a respeito disso. E quando aquele homem entregou aquele cartão para aquele jovem, ele leu e no cartão estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Um dos maiores cientistas. Aquele jovem queria pular do trem, de tanta vergonha que ele estava. E foi Louis Pasteur que disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito de ciência nos aproxima de Deus. Blaise Pascal também foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês. Contribuiu decisivamente para a criação de dois novos ramos da matemática: a geometria projetiva e a teoria das probabilidades. Eu estou falando para você de homens que tiveram suas mentes iluminadas pelo alto, para fazer proezas e glorificar o nome do Senhor. Henri Dunant foi o criador da Cruz Vermelha e ganhador do primeiro Prêmio Nobel da Paz, e era um evangélico fiel. Bach, o pai da música moderna, foi um cristão luterano totalmente devoto. Ele escrevia no início das suas partituras Jesus Juban, que significa ajude-me Jesus, e no fim de todas elas ele escrevia soli deo glória, somente a Deus seja dada a glória. Cristóvão Colombo, lembra desse cara que você estudou lá, sobre ele? Pois é, ele escreveu na sua obra: foi o Senhor que pôs em minha mente navegar para as Índias. Todos os que ouviram o meu projeto e o rejeitaram com risos e me ridicularizavam.
Não há dúvida de que foi inspiração do Espírito Santo, porque Ele me consolou com maravilhosos raios de luz, graças às Escrituras. Nosso Senhor Jesus Cristo desejou realizar um milagre, por demais evidente na minha viagem. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Sabe por que eu estou proclamando isso, irmão? Porque isso não é divulgado. O diabo só faz ibope para dizer que, sabe, que é o outro lado, o outro time, né? Mas sabe, os maiores feitos da história foram feitos por pessoas que foram iluminadas por Deus, que estavam ligados na tomada. O que nós temos hoje como universidade é uma criação dos cristãos. O que nós temos hoje como hospital é uma invenção dos cristãos. O que nós temos hoje como imprensa foi porque um homem chamado Gutenberg um dia decidiu que queria imprimir a Bíblia, e ele criou a imprensa. Se hoje nós temos coisas impressas, foi graças a um cristão apaixonado pela Bíblia que criou a imprensa. Você pode dizer glória a Deus por isso? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te dar ideias para transformar o mundo. Tem muitos outros que eu poderia falar. Por exemplo, William Colgate. Já ouviu falar do Colgate? Foi o cara que Deus deu a brilhante ideia de colocar uma pasta de dente dentro de um tubo. Isso é genial. É verdade ou não é? Não é pra gente que nunca precisou pegar uma escova de dente e enfiar dentro de uma lata com a pasta. Mas esse homem ficou tão rico, tão rico, tão rico, tão milionário, pastor, que quando perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso, ele respondeu: eu aprendi a devolver 10% para aquele que me deu tudo. E eu aumentei para 20% com o passar do tempo, e depois para 30%, e para 40%, e para 50%, até chegar ao final da vida dele, devolvendo 90% de tudo que ele ganhava a Deus, porque 10% era mais do que suficiente para ele e para suprir os que estavam ao redor dele. Quantos querem que Deus te dê tanto, que você possa viver só com 10% e entregar 90% para o reino de Deus toda vez? Olha que bênção! Aleluia! Tem alguém crendo? Henry Ford foi o cara que teve a ideia de produzir carros em série. Criador da Ford, que foi a primeira produção de carros em série. E quando perguntaram para ele o segredo do sucesso, sabe o que ele respondeu? A mesma coisa que Colgate: eu aprendi a devolver a Deus aquilo que Ele tem me dado. C.S. Lewis, um dos maiores ateus da sua época, e um dia ele ouviu um comentário de um filósofo ateu que ele admirava, que disse assim: essa história do Deus que veio à Terra e morreu e ressuscitou parece até ser verdade. Quando ele ouviu esse comentário, eu li a biografia dele, um livro chamado C.S. Lewis, o mais relutante dos convertidos. Ele passou 3 anos com o Espírito Santo massacrando e perturbando a vida dele, até ele se entregar por completo a Jesus e se tornar um dos maiores teólogos dos últimos tempos, um dos maiores escritores e um dos nomes mais respeitados da história, C.S. Lewis. Autor, inclusive, da parábola que nós conhecemos porque se tornou filme, chamada As Crônicas de Nárnia, que é uma parábola que fala do plano de salvação através de um leão que entrega a sua vida para salvar o seu reino. Esse homem influenciando a vida de pessoas através de ideias que Deus deu para ele. Deus quer te dar ideia, diga amém. Deus quer te dar ideia, diga amém. No Brasil nós temos Augusto Cury. Augusto Cury, ateu também, segundo ele mesmo, em algumas entrevistas, o maior ateu que tinha no Brasil era ele. Até que um dia ele decidiu estudar e analisar a inteligência de Cristo. Se apaixonou por Jesus e se tornou cristão. Augusto Cury possui teorias da psicanálise que são reconhecidas na psicologia no mundo inteiro, como a teoria da formação do pensamento e a inteligência multifocal. Ele tem influenciado o mundo com as suas teorias, com seus estudos, além de influenciar com seus escritos. Agora, no final do ano,
está sendo lançado no Brasil um filme baseado em uma das suas obras mais vendidas, chamado O Vendedor de Sonhos, que fala exatamente da vida de Jesus na terra através de uma parábola. Está virando filme. Porque esse homem brilhante teve a sua mente iluminada por Deus. Denzel Washington, um dos atores mais bem pagos de Hollywood, recentemente foi entrevistado e perguntaram para ele qual é o segredo do seu sucesso. E ele respondeu: o segredo do meu sucesso é porque eu sou um crente pentecostal há mais de 30 anos, sou homem de uma mulher só e eu oro todos os dias em línguas estranhas. Imagina um ator de Hollywood respondendo uma entrevista que ele ora em línguas todo dia. É muita insanidade, fala a verdade. Deus deseja levantar eu e você para que a glória dele se resplandeça sobre essa terra, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Recentemente no Brasil, Deus está usando um servo seu, né, para fazer uma limpeza no Brasil, um presbítero chamado Sérgio Moro. Você pode dizer amém? Tem uns que não gostam muito da limpeza não, né, que de repente você gosta da sujeira. Mas Deus está usando esse cara de forma extraordinária. Deus está movendo o nosso país, irmãos. A crise que está rolando no Brasil, eu quero dizer para você, é a meia-noite que o pastor falou aqui. É porque Deus está virando essa história, Deus está virando essas páginas, Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está trazendo à tona o que está oculto, Deus está transformando a história da nossa nação. O nosso país está sendo transformado, porque existe aqueles que creem que nós podemos ser luz em meio às trevas. E que você possa sair daqui decidido a fazer a diferença, a brilhar, a resplandecer a glória de Deus para essa geração. Agora, qual é o segredo de tudo isso? Qual é? Tem que estar ligado na tomada. Fala de novo aí, profetiza aí na vida do teu irmão. Diga, tem que estar ligado, meu irmão. Conectado. Profetiza para ele assim, ó, quando perguntarem o segredo do teu sucesso, você vai responder: eu estou ligado na tomada do céu. Conectado com a fonte, o Pai das luzes, o doador de ideias. Eu falo que o título dessa mensagem é o doador de ideias. Deus deseja nos dar ideias para transformar o mundo, para transformar essa geração. Sabe, eu louvo a Deus porque pela misericórdia infinita dele, Deus tem me dado a oportunidade de tocar e de ter tantos testemunhos de pessoas que foram alcançadas através do meu ministério. Através de algumas coisas que Deus me deu a oportunidade de fazer, como eu conversava ontem com o pastor André, a respeito dos vídeos dos Jogos Mortais, que eu já recebi testemunho de gente em outros países. Semana retrasada eu estava pregando na igreja e eu passei novamente os vídeos dos Jogos Mortais, falei a respeito de alguns testemunhos que eu tinha e no final um jovem me procurou e falou: pastor, eu me converti há 5 anos atrás na Bahia com esses vídeos dos Jogos Mortais. Por quê? Porque Deus deseja nos dar ideias. Deus quer liberar para a sua vida ideias de filmes, ideias de livros, ideias de canções, ideias que vão revolucionar, empresas que vão fazer a diferença nessa geração. Deus quer dar isso para você. Tomara que você creia hoje. Agora, você precisa estar conectado. Outra coisa que você precisa entender a respeito disso, irmão, tem que evoluir. A lâmpada é uma ideia extraordinária, sim ou não? Sim ou não? Se tornou símbolo da boa ideia. Quando é desenhado um desenho animado, em gibis, em alguns filmes, né? A lâmpada se tornou o símbolo da boa ideia, porque é uma das melhores ideias mesmo, né? Tanto que Thomas Edison diz que foram mais de 1000 tentativas até ele conseguir criar a lâmpada elétrica, e foi uma revolução tão grande que os Estados Unidos apagou as luzes por um tempo, em homenagem a ele quando ele morreu. De tão forte que foi essa invenção. E ela se tornou o símbolo da boa ideia. A lâmpada é o símbolo da boa ideia. Agora, até a lâmpada, que é uma ótima ideia, precisou evoluir. É verdade ou não é? Já está quente ela aqui, ó. Porque ela
esquenta demais, gasta muita energia, se cair, quebra. É verdade ou não é? Ou seja, poderia ser melhorada. E aí melhorou, irmão, porque agora a lâmpada é de LED. Entendeu? É de LED a parada. Cadê? Foi? Tá de rosca. Aí, é de LED. É mais forte, gasta menos energia, dura mais e é de plástico. Irmão, o dia que eu descobri que essa lâmpada era de plástico, pastor, quase que eu orei em línguas e sapateei. A gente estava fazendo a decoração da nossa conferência e nós usamos muitas lâmpadas, porque era sal e luz, então eu fiz uma decoração, usando muito, a gente cortou nos tambores a palavra sal e luz e enchemos de lâmpadas dentro, então ficou aceso, as letras sal e luz. E quando o rapaz que estava fazendo a parte elétrica para mim estava instalando, ele pegou a lâmpada assim, brincando comigo, e jogou a lâmpada. Quando ele jogou, quase que eu pulei para salvar. E ela caiu no chão e ele olhou para mim e falou: é de plástico, pastor. E eu falei: gente, que coisa maravilhosa, lâmpada de plástico. Sabe o que isso quer nos dizer? Não existe boa ideia que não possa ser substituída por uma ideia melhor. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Não tem boa ideia que não possa ser substituída por uma ideia melhor. Sabe o que isso quer dizer? Irmão, a gente tem que evoluir. Tem muito crente que ainda é lâmpada incandescente. Meu irmão, chegou o tempo de você ser um crente de LED. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, é hora de ser crente de LED. Eu falei, pastor André, que eu vou fazer um outro sermão só com os tipos de lâmpadas, né? Porque tem os tipos de crente, né? Aí tem o pisca-pisca. Nessa época do Natal a gente vê muito, né? O que é o pisca-pisca? É aquele crente que tá, uma hora não tá, uma hora tá, uma hora não tá, uma hora tá, uma hora não tá. E qual é a utilidade? Nada, só serve para enfeitar. Tem crente que só serve para enfeitar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não foi chamado para enfeitar. Quando Deus te chama de luz, é para iluminar, para ser solução, para ser resposta, para ser bênção na vida dos outros. Esse é o propósito de eu e você ser luz. Não é luz de enfeite, irmão, mas é a luz que ilumina onde há trevas. E aonde há trevas? É aí onde você precisa brilhar. Por muito tempo a igreja disse assim: não, política não, política é treva. É lá que você tem que ser luz, porque lá é onde estão sendo feitas as leis que vão entrar dentro da sua casa. Você está entendendo? Graças a Deus por homens que entenderam isso. E hoje nós não temos algumas leis que, se tivessem sido aprovadas, a gente não poderia nem falar no púlpito aqui sobre homossexualidade, por exemplo, porque eu poderia sair daqui preso. Mas homens têm gritado nessa geração pelo nosso direito de expor a verdade da palavra de Deus, ainda que ela confronte. É verdade ou não é? Por quê? Por causa de gente que está fazendo a diferença. Gente que está brilhando essa luz. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar você no meio da cultura. O meu pastor sempre fala algo que é uma grande verdade, irmão. Não tem nada que influencie mais uma sociedade, uma geração, do que os livros, os filmes e a cultura. Não tem, irmão. Muitas coisas que nós temos nas nossas vidas, às vezes no subconsciente, elas foram plantadas pelos filmes, pelos livros. É verdade ou não é? E por muito tempo, sabe o que a gente fez? Cinema é do capeta, teatro é do capeta, esses negócios é tudo do diabo. E o diabo usando tudo isso para fazer a festa. Mas graças a Deus que Deus tem levantado os seus para fazer filmes que glorificam a Deus, para escrever livros que estabelecem os princípios de Deus, para fazer notícias, para fazer leis, para cuidar das áreas que por muito tempo nós entregamos para o diabo. E para ser luz em tudo isso. Graças a Deus pelas boas ideias. Eu acho que o cronômetro não foi uma boa ideia hoje, pastor. Já não foi uma boa ideia, né? Mas diga para a pessoa que está do seu lado: evolua, irmão. Sabe, a forma como eu tenho pregado o evangelho muitas vezes é criticado por causa de pessoas que não evoluem, irmão.
Aí eu preguei esses dias lá na igreja vestido de Batman. E eu já mostrei a foto aqui, já preguei várias vezes vestido de Batman. Aí na nossa igreja foi a primeira vez, preguei de Batman, eles postaram as fotos. Aí a pessoa falou assim, comentou lá nos comentários: agora tá levando o diabo para dentro da igreja. Aí eu falei: engraçado que o infeliz leva o diabo pro quarto dele porque assiste o Batman lá e vem me criticar porque eu estou usando como ilustração na minha palavra. É verdade ou não é? Porque o ser humano é assim. E no Facebook, então, meu irmão, o que tem de gente para poder meter a língua nos outros, ou os dedos. Entendeu? Para de ser esse crente chato de Facebook, irmão. Que quer criticar tudo, quer ser metido apologeta. Entendeu? Não sabe nem o que é calvinista direito e fica dando uma de... Né, Jeová? Eu tenho raiva. Agora mesmo eu estou de jejum, porque tem hora que eu canso. Eu falo, é tanta baboseira que esses crentes postam. É tanta má notícia. É tanta notícia mentirosa que não vai ver a fonte para saber se é verdade. Só compartilha. Meu irmão, aquilo que é bom, que é agradável, isso é o que deve ocupar as nossas mentes, os nossos corações. Compartilhe o que edifica, o que vai abençoar a vida das outras pessoas. Porque para dar má notícia, para criticar e para julgar os outros, o diabo já está fazendo muito bem feito. É ou não é? Então vamos ser portadores de boas novas. Em nome de Jesus, vamos ser luz para essa geração. Pelo amor de Jesus, me ajuda, irmão. Me ajuda, que esse tem sido meu clamor onde eu vou. E de outros também. Entendeu? Mas a gente decidiu evoluir a mensagem, é o que eu sempre falo, irmão. Nós não podemos perder a essência é a mesma, mas eu preciso mudar a forma de eu falar da mesma coisa. Jesus, quando ele veio, ele usou o contexto histórico, cultural e filosófico das pessoas. Palavras que Jesus utilizou, como a palavra apóstolo, que hoje é uma palavra religiosa, na época era uma palavra mundana, era um representante de um reino, que era enviado a um outro reino, para estabelecer uma cultura daquele reino. Aí Jesus chega e diz: eu vou levantar os meus apóstolos. Eclésia, que hoje é uma palavra religiosa do nosso meio, na época era o quê? É uma palavra mundana, que falava do conselho político que tomava as decisões. Aí Jesus diz assim: eu vou fazer a minha eclésia. Você está entendendo? O apóstolo Paulo cita os poetas gregos. Como diz meu pastor, alguns crentes religiosos de hoje iam pirar. Mas por que isso? Porque eles entenderam que eles precisam falar a linguagem de quem eles querem alcançar, com um propósito e um coração ligado em Deus, mas atualizado, irmão. Você está vivendo aonde? Tem gente que está pregando para os jovens de hoje como se pregava há 100 anos atrás. Meu irmão, F5 aí, pelo amor de Deus. Atualize esse aplicativo. Troque essa lâmpada. Tem uns que já está queimada a lâmpada, bota um LED aí, irmão. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Precisamos atualizar, isso diz respeito a tudo na nossa vida, irmão. Não é só o nosso ministério, não. Os líderes de célula que estão aqui, quem são os líderes de célula? Precisamos atualizar, irmão. Não adianta você querer fazer a sua célula como você fazia 5 anos atrás, não. Tem que atualizar, renovar a mente. Eu amo aqui o pastor Serginho, que eu vejo que ele é um caçador dessas coisas, está procurando o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, e ele vai ali, vai aqui, viaja ali, vai conhecer a igreja ali, e vive, é um desesperado esse cara. Por quê? Porque decidiu que não vai ficar parado no tempo. Essa é a verdade. Esses dias eu compartilhei uma reportagem mostrando grandes empresas, que eram há 20 anos, 15 anos atrás, empresas fantásticas, bilionárias, e que acabaram porque não se atualizaram. Por exemplo, Blockbuster. Quem é que vai numa locadora alugar filme hoje? Eles não se atualizaram. Outra, Kodak, porque ninguém mais quer revelar foto, revelar filme. E essa reportagem mostrou que essas empresas elas ficaram para trás, sabe por quê? Porque não se atualizaram. Fala para a pessoa que está falando, se você não se atualiza, você fica para trás. Vamos atualizar, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ler mais, vamos procurar saber o que Deus está fazendo, vamos nos inteirar.
Vamos estar conectado, ligado, informado pelo céu. O meu pastor vive gritando no discipulado: gente, pelo amor de Deus, pare de ser informado pela terra, pela mídia, e seja informado pelo céu. O que Deus está fazendo? Fica conectado. E uma coisa que ele costuma dizer lá na nossa igreja: se tem uma constante na nossa igreja, é a mudança. Porque ele fala: eu estou disposto a mudar constantemente aquilo que Deus quer que eu mude, porque eu não quero ficar obsoleto, ultrapassado. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, amém? Deus quer que a gente se atualize. Deus quer te dar ideias extraordinárias. Eu vou dizer um dado que eu vi esses dias. As maiores empresas daqui a 10 anos, elas não existem ainda. Segundo dados que eu vi esses dias, o meu pastor também passou no culto, na igreja. Ele falou: as maiores empresas daqui a 10 anos, elas não existem ainda, pastor. Elas ainda serão criadas. Sabe o que significa? Essa ideia Deus pode dar para você. Sabia disso? As maiores empresas que existem hoje no mundo, a maioria delas não existiam há 10, 15 anos atrás. Google, Facebook, Netflix, Airbnb, Uber. Olha que ideia extraordinária o Uber. O cara está simplesmente bilionário por causa de uma ideia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te dar uma ideia extraordinária. Eu falei ontem que eu quero ser um colecionador de testemunhos. Irmãos, eu fui chamado para despertar pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem me dado ideias, mas Deus também tem me dado o privilégio de despertar outras pessoas. E eu creio que eu ainda vou ouvir o seu testemunho, que você ainda vai me procurar daqui a um tempo, vai dizer: pastor, naquele dia 15 de novembro, naquele feriado, o senhor liberou uma palavra, eu tomei posse, Deus me deu uma ideia e hoje eu sou milionário. Lembra-te de mim, em nome de Jesus. Porque Deus tem grandes coisas. Já vou finalizar para a gente orar, tá, irmão? Não vem querer me... Para finalizar, lá na nossa igreja, quando o pregador diz assim, para finalizar, a igreja grita em coro: ah! Então eu vou dizer de novo, tá bom? Para finalizar... Pastor, isso significa que você pode me trazer aqui muitas vezes ainda. Para finalizar, eu quero dizer algo para você. Além de você estar ligado na tomada, além de você se atualizar, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos brilhar a despeito de 3 pontinhos. Como assim, pastor? Eu preciso entender que eu preciso estar conectado em Deus e aceso, independente de qualquer circunstância. Esse é o grande diferencial de você ser luz do mundo e estar conectado no Pai das Luzes. Aconteça o que acontecer, não deixe de brilhar sua luz para essa geração. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós seremos visitados pelo desânimo, seremos visitados pela incredulidade, seremos visitados pelo passado, pelas más notícias, pela ingratidão. Quem discipula pessoas vai cruzar muitas vezes nessa estrada com a famosa ingratidão. É verdade ou não é? Nós vamos cruzar com esses caminhos. Mas eu quero dizer uma coisa: a nossa luz nunca pode deixar de brilhar. Não importa qual seja o tamanho da tempestade, continue brilhando. Continue iluminando. Continue sendo luz. Continue conectado. Não deixe a sua luz parar de brilhar jamais. E para exemplificar isso, eu tenho falado a respeito de um homem que eu quero só completar dizendo isso para a gente orar. Um homem chamado John Harper. Eu não sei se você conhece a história dele, mas o pastor John Harper foi um homem que sacrificou a sua vida para evangelizar durante o naufrágio do Titanic. É uma história real.
que infelizmente não foi contado no brilhante filme do James Cameron de 1997, que venceu 11 Oscars e se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria, e que praticamente todo mundo aqui deve ter assistido, do Leonardo DiCaprio. Mas naquele filme não foi contada a história desse homem. No dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic partiu de Southampton, no Reino Unido, para a sua viagem inaugural, que seria também a sua última viagem. Porém, 4 dias após iniciar sua viagem, o navio se chocou em um iceberg e naufragou, entrando de maneira triste na história como a maior catástrofe marítima de todos os tempos, ceifando a vida de 1.517 pessoas. Entre as mais de 1.000 pessoas que perderam as suas vidas no trágico acidente, está o reverendo John Harper, que viajava para fazer uma visita e pregar na igreja de Moody, um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, em Chicago. Porém, devido ao trágico fim da viagem inaugural do Titanic, Harper nunca chegou ao seu destino, mas teve os momentos finais do navio como seu último campo missionário. John Harper nasceu em uma família de cristãos devotos em 29 de maio de 1872, em Renfrewshire, na Escócia. Aos 13 anos, professou a fé em Cristo e começou a se dedicar às Escrituras com um zelo pelas almas que era tão intenso que aos 17 anos ele já estava pregando nas esquinas da sua cidade natal, enquanto se sustentava trabalhando em uma fábrica local. Depois de pregar na rua por 5 ou 6 anos, ele foi ouvido pelo reverendo Carter, da Missão Batista Pioneira em Londres, que o convidou a trabalhar em tempo integral em Goulven, na Escócia. Na época da sua viagem a Chicago, Harper havia decidido reservar passagens no Lusitânia, mas com o cancelamento da viagem desse navio, ele reservou passagens de 2ª classe no próximo navio que partiria para os Estados Unidos. Então, em 10 de abril de 1912, ele embarcou no Titanic junto com a sua filha de 6 anos de idade, Annie Jessie, e a sua sobrinha, Jessie Wills Leach. Então, na noite do dia 14 de abril, o reverendo Harper foi despertado pelo som do iceberg, rasgando o casco do navio. Ele acordou a sua filha, envolveu-a num cobertor, e quando se tornou evidente que o navio afundaria, com lágrimas nos olhos, ele beijou sua filha e a entregou junto da sua sobrinha a um tripulante que as colocou em um bote salva-vidas. Como Annie e Jessie entraram no bote salva-vidas e estavam em segurança, Harper virou e olhou para o seu novo campo de missão, o grande número de pessoas que teriam poucos momentos de vida por causa do naufrágio. Testemunhas relatam que após o navio se partir e cerca de 1.500 pessoas serem lançadas às águas geladas do mar, o reverendo Harper passou seus últimos momentos nadando de pessoa por pessoa, perguntando sobre o estado das suas almas e proclamando a verdade do Evangelho, especialmente por meio de Atos 16:31. Aquele foi um homem que não deixou a sua luz parar de brilhar, apesar das águas geladas e do naufrágio que o cercava. Harper nadou até um homem que estava agarrado em um pedaço dos destroços e lhe perguntou: "Você está salvo?" O homem respondeu que não. Ao ouvir isso, o reverendo tentou levar aquele homem a Cristo, mas o homem recusou. O reverendo então tirou o seu colete salva-vidas e deu para aquele homem, dizendo: "Tome, você vai precisar disso mais do que eu." Depois de entregar o seu colete salva-vidas para aquele homem, ele nadou para evangelizar outras pessoas. Um pouco mais tarde, Harper voltou a esse homem e tentou novamente o conduzir a Cristo. Reverendo Harper então tentou nadar, mas dessa vez ele começou a sucumbir à hipotermia. Suas últimas palavras foram: "Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e o da sua casa." A história desse homem, do reverendo Harper, só se tornou conhecida porque esse homem, para quem ele entregou o seu colete salva-vidas,
foi um dos 6 sobreviventes retirados das águas geladas. Esse homem contou depois que, tendo 2 quilômetros de água abaixo dele, no seu desespero, ele chorou a Cristo para que o salvasse. E ele completou dizendo assim: eu sou o último convertido de John Harper. Aquele homem entendeu que a luz dele não poderia deixar de brilhar, independente das circunstâncias que ele estivesse vivendo. Eu não sei qual é a água gelada que você está nadando hoje. Eu não sei qual é o naufrágio que te cerca. Eu sei de uma coisa: não deixe de brilhar. Não deixe de ser resposta. Não deixe de crer. Não deixe de acreditar que o sol da justiça vai brilhar. Que o sol da justiça está brilhando. As nuvens tempestuosas podem até impedir a sua visão, mas creia que acima delas está o sol da justiça. E ele não para de brilhar. Talvez você se desconectou da tomada. Talvez você se decepcionou com alguém. Talvez você se decepcionou com as circunstâncias. Talvez você está enfrentando situações difíceis na sua vida. Mas eu vim aqui para dizer para você: ei, não pare de brilhar. Fica conectado na tomada. Porque o nosso Deus é poderoso. E Ele está fazendo. E Ele está fazendo. Nós atravessamos alguns dias difíceis na nossa vida, eu e minha esposa. E a minha esposa escreveu no espelho do banheiro bem grande com batom: Deus está fazendo. E todos os dias quando nós entramos lá, nós olhamos para aquele espelho, está escrito lá: Deus está fazendo. Deus está fazendo. Diga assim comigo: Deus está fazendo. Seus ouvidos não estão fechados demais para não ouvir o seu clamor. Eu quero dizer para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A meia-noite pode chegar, mas vai amanhecer. Eu quero dizer para você: se conecte na tomada. Se você entrou nesse lugar hoje aqui, você está desconectado, essa noite para você se conectar. Se a sua luz está fraca, hoje é noite para você se renovar. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Essa é a sua hora. Essa é a sua hora. Hoje eu quero orar por você que está nesse lugar, que reconhece hoje que você precisa se ligar na tomada, que você precisa se conectar. Eu quero orar por você que reconhece: pastor, a minha luz está apagada. A minha luz está apagada. Talvez você fale: a minha luz está fraca demais. Mas diante de tudo que foi ministrado nesse congresso e diante dessa noite, eu quero ser luz. Eu quero me ligar, eu quero me conectar. Eu quero viver um novo tempo. Chega de inconstância. Deus, eu quero viver um novo tempo para minha vida. Eu quero estar ligado em tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser parte da grande história de atos que o Senhor está fazendo. Se você é essa pessoa, eu quero convidar você, eu quero desafiar você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Se você é essa pessoa que reconhece, que diz: eu preciso, hoje eu preciso me ligar na tomada, hoje eu preciso me conectar, eu preciso viver um novo tempo, eu preciso viver uma nova história. Eu estava desanimado, a minha lâmpada estava se apagando ou estava apagada, mas eu quero viver a partir dessa conferência uma nova história. Eu quero viver o novo de Deus. Você que estava desacreditado, achando que Deus não estava fazendo na tua vida, que você não é capaz, que você não dá conta, eu vim aqui para dizer para você: você pode. O nosso Deus faz proezas. Você pode. Você que está desacreditado do seu potencial, você que se sente inferior, você que se sente incapacitado, eu quero dizer para você que hoje eu estou aqui, irmãos. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Quem diria que aquele garotinho que estava vigiando o carro no estacionamento de um supermercado para ganhar algumas moedas para comprar um biscoito de chocolate, hoje estaria aqui pregando para você.
tem grandes coisas para a sua vida. Não importa o histórico da tua família. Não importa se Satanás diz que você não dá conta, é mentira. Você pode. Você pode. Deus vai iluminar a tua vida. Deus vai iluminar a tua mente. Você vai transformar a história da tua família, a história da tua casa, a história da tua rua. Deus vai fazer grandes coisas através de você. Você pode ser o melhor profissional. Você pode ser o melhor. Você pode sim entrar nessa faculdade e se formar. Você é capaz de prosperar, mesmo em tempo de crise. Você é capaz. Você pode ser luz. Você pode ser resposta. Deus diz isso para você. Deus diz isso para você. Eu queria que os pastores me ajudassem a orar aqui nessa hora. Eu queria que o pastor André viesse aqui, pastor Raniel, pastor Serginho, os novos pastores que foram ungidos hoje aqui. Eu queria que viessem aqui para nós orarmos por essas pessoas. Senhor, nós queremos abençoar, Senhor. Nós queremos abençoar essas pessoas. Nós queremos declarar, papai, que aqui estão pessoas que farão proezas. Aqui estão pessoas que viverão grandes coisas. O diabo disse para elas desistirem. O diabo disse para elas pararem. Mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor tem grandes coisas. O Senhor tem grandes coisas. Deus vai te dar ideias. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar visões. Deus vai te dar projetos. Deus vai te dar empreendimentos. Deus vai te dar força. Deus vai te dar capacitação. Deus vai te dar livros. Deus vai te dar canções. Deus vai te dar empresas. Deus vai te dar recursos. Deus vai te dar, porque Ele é o Pai das luzes. Ele é o doador. E a sua luz vai brilhar. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você vai avançar. Você vai conquistar. Você foi chamado para grandes coisas. Você foi chamado para grandes coisas. Você foi chamado para grandes coisas. Se conecte na tomada nessa hora. Se conecte na tomada nessa hora. Se conecte na tomada nessa hora. Se você ora em outras línguas, fale em outras línguas. Porque quem fala numa língua desconhecida fala mistérios, segredos divinos. Segredos divinos. Fale novas línguas. Fale novas línguas. Quanto mais você fale novas línguas, mais Deus despeja em você. Mais Deus despeja a revelação, os dons. Mais Deus despeja ideias. Arabalabasora, balabalá. Arabalabalabalá. Renova, Deus, renova, Deus, renova, Deus. Renova, 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 Deus. Renova, 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 renova. Alaba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 lá. Alabalabalabalabalabalá. Enche ela, 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 enche, 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 poder, poder, e recebereis poder, e recebereis poder para ser testemunha. Poder, 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 poder para avançar, poder para conquistar, poder, poder, poder para romper, poder, 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 poder. Unge a mente dela, unge as mãos dela, unge, 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 unge com a tua glória. Renova, 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 renova. Libera o céu sobre esse lugar. Libera o céu, o céu, o céu, o
Existe um ambiente profético nesse lugar. Deus está ativando profetas